A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui trazendo de volta mais um pouquinho desse estudo, né? Mais uma parte, a história que eu quero trazer hoje para você é a história de Mateus, né? A última que nós trouxemos falou sobre Maria, mãe de Jesus, e hoje vamos falar sobre Mateus, amém? Quem é Mateus? Mateus é um nome hebraico que significa dom de Deus. Olha que lindo, né? Vamos aprender um pouquinho? Essa é a parte primeira, tá? Mateus foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele aparece nas quatro listas dos discípulos. Mateus 10, 3, Marcos 3, 18, Lucas 5, 27 e Atos, capítulo 1, versículo 13. Além da presença de seu nome na lista dos apóstolos, ele é citado apenas 2 vezes no Evangelho. Primeiro, em sua chamada na coletoria do imposto nas proximidades de Cafarnaum, a única chamada individual a um discípulo relatada nos evangelhos sinóticos. Segundo, no banquete oferecido por Jesus, para o qual muitos publicanos e pecadores foram convidados, Lucas capítulo 5, versículo 29 e 30. Marcos e Lucas informam que Mateus também era chamado de Levi, lá em Marcos capítulo 2, versículo 14, e Lucas capítulo 5, versículo de 27 ao 29. E é provável que Levi tenha sido o seu nome antigo, antes de receber seu chamado, que é Mateus. Tenha sido o nome dado a ele, e Mateus tenha sido o nome dado a ele por Jesus, como discípulos, como, por exemplo, o nome de Simão, né? Foi trocado por Pedro. Assim, o novo nome passou a ser um símbolo de uma lembrança da mais importante mudança ocorrida em seu coração e em sua vida. Peritos na biografias de Mateus sugerem que a troca pelo evangelista Marcos e Lucas do nome de Mateus por Levi no episódio da coletoria é uma tentativa de ambos os autores desassociarem o nome do apóstolo de sua antiga e mal vista profissão. Marcos e Lucas mencionam que Mateus, também chamado Levi, era filho de Alfeu. Marcos capítulo 2, versículo de 14 ao 17, e Lucas capítulo 5, versículo de 27 ao 32. Tiago, o menor, também era filho de um Alfeu. Mateus capítulo 10, versículo 13. Seria esse Alfeu o pai dos 2 discípulos? Provavelmente não. Não, mas vale a pena lembrar que Alfeu é um dos muitos e típicos nomes helênicos adotados por judeus durante o século I depois de Cristo. Não há nenhuma evidência bíblica, histórica ou de tradição que indique esse parentesco entre os 2 discípulos, e caso Alfeu fosse o pai de Tiago e Mateus, certamente os escritores iam mencionar que eles eram irmãos, assim como mencionou o parentesco de Tiago e João e Pedro e André. Mateus era um publicano judeu, um cobrador de imposto, que trabalhava para os romanos e, portanto, era considerado pelos demais membros do seu povo como um traidor, colaborador dos inimigos e ladrão. Entretanto, com tal ocupação, é provável que ele tenha tido uma boa educação e estivesse familiarizado com o aramaico, grego e o latim. Mas por que um cobrador de imposto era visto assim naquele tempo? Isso nós vamos saber na parte 2 dessa história de Mateus. Fique comigo!